Hipérboles. Nós, quando amamos pessoas, quando pessoas são queridas, nós costumamos usar hipérboles para falar sobre isso. E, nesse caso, é óbvio que são exageros. São exageros que tentam expressar os nossos afetos. Mas nós sabemos que são hipérboles. Nós podemos falar para nossa esposa, para o nosso esposo: você é minha vida. Mas vamos ser sinceros, a nossa esposa não é a nossa vida. Não é? Você é a luz da minha vida. É bonito, é bom dizer, mas nossa esposa e esposo, nossos filhos, não são a luz da nossa vida. Ou nós podemos dizer assim: eu não posso viver sem você. É bonito, mas é uma hipérbole. Nosso esposa, esposo ou filho partem e é óbvio que nós podemos viver. É bonito, mas nós temos que ter cuidado quando nós nos voltamos para Deus. Com as outras pessoas, com as pessoas que nós amamos, com as pessoas que Deus nos deu, nós usamos hipérboles. É uma figura de linguagem, não é ruim. A pessoa que está ouvindo sabe, não é? Você é tudo para mim. A pessoa sabe que você não é tudo para ela. É só uma maneira exagerada de mostrar o quanto aquela pessoa é importante. Ela sabe que é hipérbole, você sabe que é uma hipérbole. Você é o ar que eu respiro. Mas nós temos que ter cuidado, porque nós acabamos de cantar várias coisas. E para Deus não há hipérboles. O que a gente diz deve ser o que é. Ou nós estamos na pior das situações. Quando a gente diz que Jesus é a nossa vida, ou então isso é verdade, ou nós estamos perdidos. Nós não estamos falando coisas exageradas para nos sentirmos piedosos. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo diz assim em Colossenses 3,11: nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e circunciso ou incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Então pense nisso, Cristo é tudo, não é hipérbole. Isso é hipérbole quando nós usamos para as outras pessoas, mas nós agora estamos olhando para Cristo. Ou isso é a verdade sem nenhum exagero, ou as palavras, o apóstolo Paulo é talvez a pessoa que mais fez isso, né, inspirado pelo Espírito, em poucas palavras resumir todo o Evangelho, toda a verdade. Poucas palavras que contêm, às vezes as pessoas se assustam, por que às vezes uma frase do apóstolo Paulo, alguém prega 1 hora, 2 horas, 3 horas, Martin Lloyd Jones dizia que ele ficou mais de uma década pregando em Romanos. Ele disse que tinha um amigo dele, que demorou a se converter, a maior parte do tempo que eu ouvia ele pregando, não era convertido, e disse que esse amigo dele, às vezes falava para ele assim depois: gente, você está falando, se você leu só uma frase, ficou 1 mês falando sobre isso, não é possível que o apóstolo Paulo tivesse pensado em todas essas coisas que você disse. Você leu Paulo, servo de Jesus Cristo, pregou 3 sermões sobre isso, não é possível que quando Paulo sentou e escreveu Paulo, servo de Jesus Cristo, todas essas coisas estavam aí. É porque ele não entende isso. Essas breves frases do apóstolo Paulo é um compêndio de teologia. Então Paulo fala coisas tipo: para mim o viver é Cristo, não é hipérbole. Se você não puder dizer o que Paulo está dizendo, não é porque a gente quer agradar a Cristo, como queremos agradar nosso esposo, filho, amigo, que a gente diz que você é minha vida. Não é isso, para mim o viver é Cristo, não é hipérbole. Ou Paulo diz assim, isso é em Filipenses 1:21, ele diz assim em Gálatas 2:20: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não é hipérbole. Já estou crucificado com Cristo, não é hipérbole. Eu estou assentado à direita de Deus em Cristo, não é hipérbole. Somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, não é hipérbole. Então essas 3 palavras formam a essência de tudo que o cristianismo é, o verdadeiro. Cristo é tudo, não é hipérbole. Se nossos corações realmente concordam com elas,
com o que elas dizem, com o que elas ensinam, então tudo está bem com a nossa alma. Mas se Cristo não for tudo para nós, então não há estado pior para a sua alma. Se isso for uma hipérbole religiosa, se isso não é verdade para nós, nós podemos ter certeza de que nós não entendemos o Evangelho. Não entendemos o que Deus faz, nem a razão pela qual Ele faz as coisas. Então, permitam explicar em que sentido Paulo está falando isso. Aquele amigo do Martyn Lloyd-Jones, não é possível que ele quis dizer tanta coisa numa única frase. É porque ele não compreendia quem Cristo é, nem quem Deus é, sabe? Quando uma frase assim, no princípio era o verbo, né? Eu já disse que esse é o livro da Bíblia que é o maior, é o início mais incrível de todos os livros da Bíblia, o livro de João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Você pode pregar sobre muitos sermões sobre isso, porque há tanta verdade nisso. Então, Cristo é a mola mestra, tanto das doutrinas do cristianismo, do Evangelho, quanto da vida prática. Não é que ele é o centro das doutrinas, não, mas aquilo que nós chamamos de santificação tem que fluir da nossa unidade com Cristo, não vai fluir da lei. A lei condena, ou a lei leva a Cristo como um aio, ela não pode fazer mais nada. Então, um correto conhecimento de Cristo é essencial. O homem está perdido. Essa ideia de que alguém tem um conhecimento superficial do Evangelho, isso é suficiente para ela ser salva, é totalmente falsa. Você não pode crer no que você não entende, no que você não sabe. Aquele que quiser seguir a vida que honra a Deus, só pode ter ela de fato e ter progresso nela enquanto Jesus tiver o lugar de direito que ele deve ter na vida de todos os homens. E porque ele não tem o lugar de direito na vida de muitos homens, eles estão condenados eternamente. E os que estão salvos porque Jesus tem um lugar de direito em suas vidas, porque eles foram criados para Ele, por causa dEle. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender que Cristo, quando Paulo diz assim, Cristo é tudo, não é hipérbole, não é exagero, e contém realmente um compêndio de teologia, mesmo que alguém, como aquele amigo do Martyn Lloyd-Jones, possa achar estranho que numa única frase contenha tanta verdade. Pensem no mundo. Não, na verdade, pensem antes do mundo. Pensem antes da existência de qualquer coisa. Só existia Deus. Deus, o único Deus, subsistindo em três pessoas eternamente, coiguais. Essas três pessoas coiguais, Pai, Filho e Espírito Santo. O que foi? Existido eternamente, nada existia. Então, houve um tempo que nada existia. Pensem nisso. Nós estamos acostumados tanto com o mundo físico, e nós falamos sobre galáxias que estão a 10 bilhões de anos-luz. Ou seja, a luz levou 10 bilhões de anos para chegar até o nosso telescópio mais poderoso. Então é tanto tempo, 10 bilhões de anos, para pessoas que vivem 50, 60 anos. E então o universo parece tão perene, e nós olhamos para o Himalaia com o seu pico de 8.000 metros, e olhamos para os oceanos, o oceano vasto, é tanto tempo, as montanhas. Às vezes eu pego fotos assim antigas, não tem nada no Rio de Janeiro ainda, e lá está o Morro do Corcovado, e agora há uma cidade, milhões de pessoas em volta, e aquela rocha estalada, do mesmo jeito. Eu gosto sempre de olhar para o mar, da perspectiva da praia, porque eu sei, quando eu olho assim, que há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás, um ser humano que olhasse, estaria vendo a mesma coisa.
Eu posso olhar para trás e ver prédio, ver as coisas, mas quando eu olho para frente, eu sei, olha, há milhares de anos atrás, as pessoas olharam assim, e elas viram a mesma coisa, as mesmas formações, então tudo parece sólido demais, perene demais, mas a verdade é que houve um tempo em que não existiam essas coisas. As coisas que nós achamos mais duradouras no mundo, uma sequoia gigante, aquelas árvores maravilhosas na Califórnia, elas têm 1000 anos, 1500 anos. Então, houve um tempo em que não existia galáxia alguma, estrela alguma, nem a que está a 10 bilhões de anos-luz, 15 bilhões de anos-luz, nem nenhum monte, nem nenhuma montanha, nem nenhum planeta, nenhuma estrela. E o homem, com todo o seu orgulho, com toda a sua autoexaltação, com todo o seu senso de importância, com todo o seu senso de que, de alguma maneira, as coisas são a respeito dele, como nós cantamos hoje, o mundo é teu, Deus, tu fizeste para ti. Então houve um tempo em que nada disso existia. E Cristo, onde estava ele? A Bíblia diz, ele estava com Deus, João 1:1, com o Deus Pai. É isso que ele diz quando ele diz, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele era Deus, ele era igual a Deus, é o que João 1:1 diz, Filipenses 2:6 diz, por exemplo, não tendo por usurpação ser igual ao Pai, ele se esvaziou, não se apegando ao direito por ter todos os atributos de ser igual ao Pai, ao Espírito, ele se esvaziou. Ainda assim, quando nada existia, ele já era o Filho amado. Ainda assim, o que o Pai tinha para dizer a respeito dele ele é todo o meu prazer, ele é tudo. Ainda assim, antes de existir o universo, o Pai já dizia, Cristo é tudo. Nada que eu faço não é por causa dele. Todo o meu plano, todas as coisas. E ele declarou, porque me amaste antes da fundação do mundo. Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive contigo, antes que houvesse mundo. E ele também diz, desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. João 17:24, 5, e Provérbios 8:23. Lá, quando nada existia, Jesus já era o Salvador do mundo. Ele já era o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E todos os que são salvos foram escolhidos nele antes da fundação do mundo. Foram escolhidos por causa dele antes da fundação do mundo. Foram predestinados por causa dele antes da fundação do mundo, como Efésios 1:4 diz. Ou 1 Pedro 1:21 que diz, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. E então todas essas coisas estavam lá, reais eternamente, antes que houvesse mundo. Mas houve um momento em que, por causa dos decretos do Pai, centrados em Cristo, porque Ele é tudo no coração do Pai, então chegou o tempo em que a terra foi criada, e o sol, luz, estrelas, mar, terra seca, e os homens, como nós cantamos, tudo é dele, e foram chamados à existência, e tudo foi liberto do caos, e tudo foi feito do nada, e o homem então foi criado, recebeu um corpo, Deus soprou sobre ele sua vida, e Cristo estava fazendo o quê? Onde ele estava? Qual era o seu papel? Ele estava criando o mundo. A Bíblia diz, nada do que foi feito sem ele. Ele é o verbo de Deus. A Bíblia diz em João 1:3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou Colossenses 1:16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Ou Hebreus 1:10, que diz, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus
são as obras das suas mãos. O Provérbios 8, 27, que diz: quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e eu era o seu arquiteto. Maravilhoso. Você então todos nós podemos ficar admirados que Jesus, em sua pregação, usasse toda hora, o tempo todo, as coisas assim. Olhai para os lírios do campo. Ele fazia isso o tempo todo, não é? Nos levava à natureza. Ele usava com tanta propriedade todas as coisas. Por quê? Porque tudo o que ele estava falando foi coisas que ele criou. Quando ele diz eu sou a luz, então, ele criou a luz para que nós entendêssemos quem ele é. E ele usava isso porque ele usou o livro da natureza, porque o livro da natureza é o livro da sua criatividade infinita. Quando ele falava sobre ovelhas, peixes, corvos, trigo, lírio, figueiras, videiras, você já imaginou quantas plantas existem? Quantos seres microscópicos, quantos seres enormes? Nós achamos que o animal maior que já existiu na Terra, foi lá na época dos dinossauros, mas é uma bobagem. O animal maior que já existiu em todos os tempos existe hoje, que é a baleia azul. O maior de todos os animais, em todos os tempos que nós conhecemos, estão vagando aí pelos oceanos, coisas grandes, pequenas. Então Jesus só falava sobre coisas que ele mesmo tinha criado. Quando ele fala sobre os nossos corações, nossas mentes, mas apesar de toda essa beleza, nós sabemos que houve um tempo em que o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo. Nós sabemos que tudo isso está no decreto, porque ele é o Cordeiro que morreu antes da fundação do mundo. E tudo foi criado para mostrar essa beleza infinita que o Pai contemplava no Espírito eternamente. Então, nossos pais pecaram. Eles voltaram os olhos de Deus para si mesmos. E quando isso acontece, essa é a essência do pecado. Você é encurvatus em si, você se curva para você mesmo, você se volta para você mesmo. E então eles perderam sua natureza santa, com a qual eles foram formados, foram quebrada a comunhão com Deus e a comunhão entre eles. Agora eles tinham medo de Deus e também tinham medo do outro. Não é? Agora eles sabem que há muitas coisas feias neles que eles têm que esconder do outro. Eles sabem que se um ser humano conhecer completamente outro ser humano, é totalmente impossível desse ser humano ser querido. Há coisas que o ser humano que sobem à mente e ao coração do outro ser humano. Então, todo ser humano, como eu já disse aqui em outras vezes, quer ser amado e conhecido. Mas esse é o drama do pecado. O homem sabe que ele não pode ser conhecido e amado. Ele tem que controlar o que as pessoas conhecem sobre ele. Porque ele sabe que se alguém conhece ele completamente, jamais o amaria. Então o pecado ergueu-se como uma barreira entre o homem e Deus, e entre o homem e o homem, e se Deus tivesse tratado conforme merecem todos os homens, então nada haveria diante deles, exceto a morte, o inferno e a ira infinita de Deus. Portanto, sempre que nós falamos que Deus deve ser justo e usar justiça, então é isso que o homem tem. Nós nunca pensamos em termos de justiça para falar que todos os homens merecem ouvir o Evangelho, ou ser salvo, qualquer uma dessas coisas. Então, quando isso aconteceu, você vê, antes do mundo ser criado, ele estava lá, era o amado do Pai, o deleite do seu coração, tinha aquela glória. Quando o mundo é criado, ele está lá criando o mundo. E quando o mundo cai, e quando o pecado entra no mundo, naquele mesmo dia, Cristo é revelado. E no mesmo dia em que nossos pais caíram,
foi dito a eles que um descendente da mulher havia de esmagar a cabeça da serpente e que um Salvador nascido da mulher haveria de vencer Satanás. E através desse plano eterno de Deus e de como ele venceria, não é? Nós sabemos na cruz, a glória da graça de Deus e as belezas infinitas de Cristo seriam mostradas nos céus e na terra para todo sempre, para ser cantada e seu deleite. Então, só Ele, naquele dia, foi mostrado como a única justiça que podia nos redimir, como o único sacrifício que podia ser aceito, porque em nós mesmos não havia bem algum. Cristo foi apontado então como a verdadeira luz do mundo no mesmo dia que as trevas entraram aqui. O Pai disse, no meio dessa escuridão, a luz infinita que o meu filho e a sua beleza infinita vão raiar como a salvação dos piores. E desde aquele dia ainda não apareceu nenhum outro nome pelo qual importa que alguém seja salvo. Ou esse homem vai ser salvo em Cristo, ou tudo que um homem tem é a ira de Deus. Pegue o melhor homem que você vê no mundo, a pessoa mais doce, mais desprendida, mais gosta de ajudar o próximo, não importa. Fora de Cristo, o homem só tem a ira de Deus, porque todas essas coisas fluem da rebelião infinita do homem, não para a glória de Deus, mas para si mesmo. Então, por meio dele é que tem entrado no céu todas as almas. Pensa em todos os homens salvos, pensa em todos os anjos que não caíram, foi por causa dele. E sem ele, ninguém jamais escapou do inferno. O inferno nada mais é do que a descrição: olha o homem sem Cristo, não há luz da vida para ele, não há propiciação, não há misericórdia, não há nada da parte de Deus. Então, depois dessa promessa, houve um tempo em que o mundo parecia estar totalmente perdido. Eu sei que algumas pessoas estão sempre preocupadas com a história do mundo. Houve um tempo em que parecia estar o mundo afundado e sepultado para sempre na sua ignorância sobre Deus. Milhares de anos se passaram e as nações da terra pareciam ter se esquecido totalmente de quem Deus é. Parecia que a história do mundo não era a história sobre Cristo. E houve impérios seguidos: Império Egípcio, Império Assírio, Império Persa, Império Grego, Império Romano, grandes impérios, grande cultura. A cultura greco-romana, filosofia, arquitetura, teatro, literatura, tanta coisa. Nada haviam feito essas culturas como a cultura atual, se não espalhar superstição, idolatria e pecado pelo mundo. O homem não melhorou em nada. Poetas, historiadores, filósofos haviam provado que, a despeito de todo o seu brilhantismo intelectual, isso não melhora nada o homem. Ninguém no mundo vai ser mais brilhante que Platão, do que Sócrates, do que Immanuel Kant. Mas isso em nada melhorou o mundo, nem o homem. O homem pode escrever as coisas que Cícero escreveu, sobre como o ser humano deve viver, como deve ser a paz, como o egoísmo é feio, mas todos os homens continuam egoístas, todos os homens continuam em guerra, todos os homens continuam sem paz, ambiciosos. Isso é Deus deixando o homem entregue a si mesmo. Use o melhor da mente de vocês. Vocês sabem que inveja é horrível, mas vocês podem se livrar dela. Vocês sabem que o orgulho é horrível, vocês odeiam o orgulho no outro, mas vocês podem se livrar dele. Vocês são escravos do pecado. E Paulo diz em 1 Coríntios 21, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, exceto alguns poucos desprezados judeus que tinham a palavra de Deus. O mundo inteiro estava na escuridão por séculos, séculos e séculos. E você pode pensar assim: por que Deus deixou essas pessoas durante séculos e séculos na escuridão, morrendo, sendo condenadas? Por quê? Porque eles têm luz suficiente, não é? É o que Romanos 1 diz, todo homem tem.
E nenhum homem viveu segundo essa luz, e nem adorou a Deus como o Criador de todas as coisas. Antes, criaram para si mesmos imagens, ideias de Deus, que na verdade refletiam só o que o ser humano é. E quando o mundo estava assim nessa escuridão, o que Cristo fez? Ele deixou a sua glória, ele levantou do seu trono, ele espantou os céus, os anjos, os querubins, que é óbvio, não tinham lido em lugar nenhum até as coisas acontecerem. O que estava acontecendo? Tu vê quando Paulo diz que Cristo é tudo, ele é tudo na eternidade passada, ele é tudo criando o mundo, ele é tudo em cada um dos detalhes disso, ele é o Salvador e o Cordeiro antes da fundação do mundo, ele é aquele que é anunciado quando o mundo caiu, e depois de séculos, ele é aquele que levantou do seu, de milhares e milhares de anos, ele é aquele que levantou do seu trono de glória, e se esvaziou, e assumiu a natureza humana sobre si, e nasceu como um homem. Feito homem, ele cumpriu a vontade de Deus, ele viveu 33 anos perfeitos no mundo. Por isso, quando você pensar que viver para a glória de Deus é fazer coisas grandes, maravilhosas, não deixe as pessoas inculcarem na tua cabeça, isso é a nossa ânsia de grandeza, não tem nada a ver com Deus. Jesus viveu 30 anos no mundo para a glória de Deus. Ele fundou alguma ONG, ele fez alguma campanha, ele saiu pelo mundo, ele fez campanhas, ele escreveu algum livro, ele viveu 30 anos como um carpinteiro, como uma pessoa comum, obedecendo perfeitamente a seu pai, honrando perfeitamente a seu pai. Ele não estava fazendo campanhas para mudar o mundo, ele não criou uma ONG para acabar com a violência do mundo. Hoje algumas pessoas podem dizer, a vida de Jesus foi um desperdício. O que ele ficou fazendo? 30 anos. Ele estava vivendo a vida justa que é atribuída a mim hoje. E quando ele acabou de viver esses 30 anos, que parecia que ele não fez nada grandioso, e nós achamos que viver para a glória de Deus é fazer coisas grandiosas, e ele só tinha vivido como um carpinteiro, o pai, assim que ele chega, que João vê ele, e o pai diz assim, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Ele, em cada pensamento, em cada intenção, em cada ação, viveu uma vida perfeita, santa, que a lei olhou e disse, perfeito, maravilhoso. E sendo um homem, então ele viveu essa vida para atribuir a nós, o único homem que andou neste mundo que o pecado nunca tocou. E sendo um homem, Cristo sofreu então na cruz a indignação de Deus, que nós devemos ter sofrido exatamente por não termos vivido, existido, respirado para a glória do seu Filho, pelo qual todas as coisas foram feitas e por quem todas as coisas foram feitas. Então, ele trouxe para nós agora eterna retidão, ele nos redimiu da maldição da lei, ele abriu uma fonte purificadora de todo pecado, toda impureza, e Deus olha para nós e nos vê perfeitos, porque o homem Jesus viveu uma vida perfeita no mundo, e depois recebeu sobre si a ira perfeita e infinita de Deus, coisa que ninguém jamais vai experimentar o que Jesus experimentou. Nenhum perdido no inferno vai experimentar a ira de Deus como Jesus experimentou, porque ninguém pode experimentar toda a ira de Deus e esgotá-la, mas Jesus recebeu toda a ira de Deus, até que ela se esgotou, e disse, acabou, não ficou nada, não ficou nem um tiquinho de ira para nenhum daqueles que tu me deste, acabou. Então a lei estava satisfeita. Você vê, Cristo é tudo antes da criação do mundo, é tudo na hora que o mundo está sendo criado, é tudo quando o pecado entrou no mundo, aqueles séculos e séculos e séculos do homem tendo o melhor da mente humana, da arte humana, só para mostrar a nossa total incapacidade de fazer nada que faça esse mundo ser mais do que uma escuridão sem fim, porque o mundo só é a expressão dos nossos corações. Então ele veio, ele viveu a vida perfeita atribuída a nós, e ele recebeu
a ira infinita de Deus, e em seguida ele ascendeu, e agora ele está à destra do Pai de novo. É maravilhoso pensarmos que ele obedeceu o Pai, ele sempre teve o coração que em tudo deseja honrar o Pai, da mesma maneira que o coração do Pai é totalmente voltado para o Filho, mas é óbvio que ele mostrou isso num contexto que parecia impossível para Deus mostrar, porque Deus é imortal, porque Deus é todo poderoso. Então como é que ele podia estar em fraqueza? Como é que ele poderia obedecer o Pai até a morte? É inacreditável. Então ele agora ascendeu, está à destra do Pai, ele encontra-se assentado, aguardando até que todos os seus inimigos sejam colocados por escabelo dos seus pés, até que todos se prostrem e possam juntos reconhecer que tudo existe por causa dele, e tudo que não existiu, não viveu com ele sendo o centro, ele sendo o que Paulo está dizendo, Cristo é tudo, merece apenas a ira infinita de Deus. E agora que ele está lá à direita do Pai, ele intercede por aqueles que o Pai deu a ele na eternidade passada, e pelos quais ele disse, eu vou viver, vou me tornar um homem por causa deles, vou me esvaziar da minha glória, vou viver 30 e poucos anos de uma vida perfeita para ser atribuída a eles, e vou sofrer a ira infinita que eles merecem. E agora ele está intercedendo, é por isso que ele disse, eu não perco nenhum daqueles que o Pai me dá, todos aqueles que o Pai me dá vêm a mim, e todos que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora, eu lhes dou a vida eterna. E ele intercede por todos aqueles que o Pai deu a ele, e ele agora opera todas as coisas para o bem deles, cada coisa na vida deles coopera para o bem deles, para o bem final, cada dor cria um peso de glória na eternidade, para desfrutarem eles mesmos de Cristo. Ele está à direita do Pai, mas está se aproximando o tempo em que o pecado será extirpado deste mundo, e que esse mundo vai parar de gemer, toda a criação vai parar de gemer na manifestação dos filhos de Deus, e a iniquidade não vai ficar mais florescendo impune para sempre, Satanás não continuará sendo príncipe deste mundo, e nem a criação vai ficar gemendo sobrecarregada, aflita. Chegará o tempo em que haverá um novo céu e uma nova terra, haverá um tempo em que todo o pecado que foi cometido nesse mundo, cada pensamento, cada ação, cada intenção terá sido punido, e haverá um novo céu e uma nova terra, onde a retidão vai fixar residência, é o que a palavra de Deus diz, e o mundo vai ficar cheio da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, como está em Romanos 8, 22, Atos 3, 21, 2 Pedro 3, 13, Isaías 11, 9, e quando isso acontecer, Cristo será tudo. Você vê, Cristo é tudo sempre, onde ele vai estar, o que ele fará? Ele mesmo reinará sobre todas as coisas, ele mesmo será o juiz, ele retornará a este mundo e haverá um renovar de todas as coisas, ele fará isso, ele virá nas nuvens do céu, revestido em glória e poder, e os reinos desse mundo se tornarão do nosso Senhor. Todas as coisas são de Deus, mas se tornarão expressando aquilo que o Pai decretou na eternidade, e mostrando aquilo que o Filho é. Os gentios serão dados a ele, a Bíblia diz, como sua herança, e as extremidades da terra serão sua possessão, e diante dele todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que ele é o Senhor, que tudo existe por causa dele, que ele é a própria vida, e o seu domínio será um domínio eterno, e não passará jamais, e o seu reino jamais terá fim. É o que diz Mateus 24, 30, Apocalipse 11, 15, Salmo 2, 8, Filipenses 2, 10 e 11, Daniel 7, 14. Então todos os homens serão julgados, todos os homens, ninguém que andou por esse mundo deixará de estar debaixo do julgamento, mas quando esse julgamento acontecer, a Bíblia diz que o mar vai entregar os seus mortos, e o Hades é a morte, né? Vai ter que entregar todos os mortos, e todos quanto dormem nos sepulcros, serão julgados.
conforme as suas obras. Ou o homem terá sobre ele tudo que Cristo fez atribuído a ele, ou ele terá que enfrentar ele mesmo as consequências de cada pensamento, cada ato, cada ação que roubou para si a glória devida somente a Deus. Apocalipse 20, 13, Daniel 12, 10. E quando o mundo for julgado assim, onde Cristo vai estar? A Bíblia diz, ele é o juiz. Ele diz assim, o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Você vê como Jesus é o centro sempre, em cada ponto, de uma eternidade a outra. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, então se assentará no trono e sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Ou diz assim, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo aquilo que foi feito. João 5:22, Mateus 25:31, 2 Coríntios 5:10. Você vê aquilo que o amigo do Martin Lloyd Jones falou, quando diz que Cristo é tudo, nessa frase, há o resumo a razão de todas as coisas, de todo o Evangelho. Agora, como eu disse, nós usamos hipérboles com outras pessoas. Se qualquer um de vocês nessa noite aqui tem Cristo em pouca conta, se o que você cantou hoje foi uma hipérbole, se ele realmente não é a sua vida, se ele realmente não é a sua paz, se ele realmente não é o seu tudo, se realmente o viver não é Cristo, se isso tudo é uma hipérbole, você quer ele muito bem, ele é importante. Se ele não é tudo, se você não tem ele, você tem ele em pouca conta, saiba nesse dia que você é muito diferente do Deus Pai, muito diferente de Deus. Você tem uma atitude mental e Deus tem outra atitude, porque para o Pai Jesus é tudo. Não há nada que ele faz ou fará, ou não há nada que ele tenha decretado que não tenha sido por causa de Cristo. Você tem uma atitude mental e Deus tem outra. Você tem um certo parecer e Deus tem outro. Deus salva homens por causa de Cristo e não por causa dos homens, não por causa do valor dos homens. Se você acha que os homens são salvos por causa do valor deles, você tem uma atitude mental e Deus tem outra. Ele faz isso para mostrar a glória do seu Filho. Entretanto, em todo eterno conselho de Deus, em todos os seus decretos, em todos os decretos do Deus Pai, em tudo que foi feito na criação, na redenção, na restauração de todas as coisas, novos céus, nova terra, no julgamento final, em todas essas coisas, Cristo é tudo. É isso que Paulo está dizendo. Quando ele disse, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, não é uma hipérbole. Sem dúvida, nós agiremos bem se nós considerarmos detidamente sobre essas realidades em nossas vidas. Cristo é tudo. Ou como Pedro diz, quando Cristo, que é a nossa vida, não é uma hipérbole. Dizer isso para o seu filho, para a sua esposa, para o seu esposo, você é minha vida, isso é só uma hipérbole. A gente sabe que é um exagero, mas aqui não é uma hipérbole, sem dúvida. Não é? Nós vamos agir bem se meditarmos sobre isso. A Bíblia diz que quem não honra o filho não pode honrar o pai, João 5:23. A Bíblia diz, Paulo diz assim, sejam amaldiçoados todos aqueles que não amam o Senhor Jesus. Você pode achar isso pesado, você pode achar que isso não devia ser dito, mas Cristo é tudo. E quando nós olhamos para qualquer outro lugar, você vai sempre ver a mesma coisa. Olhe para a sua Bíblia. Você tem o Novo Testamento e você tem o Velho Testamento. A Bíblia é sobre Cristo. No Velho Testamento você pode ter inicialmente uma visão mais obscura, que vai ficando cada vez mais clara, você pode olhar tudo apontando para Cristo. Não há outro assunto na Bíblia, não é sobre nós. A morte, o sacrifício de Cristo em favor dos pecadores, bem como o reino futuro de glória, o propósito do Pai, tudo isso vai sendo descortinado em cada página da Bíblia.
Algumas pessoas dizem para mim, e é comum você ouvir, eu não entendo a Bíblia às vezes, eu não entendo algumas coisas, alguns textos, a razão pela qual ele está procurando lá o que ele não devia procurar. Ou ele está tentando entrar numa casa que ele não tem a chave, ou abrir um cofre que ele não tem a combinação. A razão porque a maioria das pessoas que se dizem cristãos não entende a Bíblia é porque eles não têm a combinação do cofre, ou a chave. Para eles tudo parece um escrito em código que ele não consegue entender, hieroglifos, porque ele foi na Bíblia procurar uma coisa, em vez de procurar a única coisa que a Bíblia tem como assunto. Cristo crucificado foi exibido em cada sacrifício do Antigo Testamento, centenas de anos, milhares de anos, com animais sendo mortos, para que fosse ficando clara essa necessidade de um Salvador, que a salvação que não viesse que não havia nenhuma salvação que pudesse vir do homem, mas que sem sangue não há remissão de pecados, que nós precisávamos de um substituto. Deus deixou séculos isso continuar. Seria absurdo supor que a matança desse monte de animais inocentes, que não perdoa o pecado de ninguém, teria qualquer sentido. Ninguém jamais foi perdoado porque um animal foi sacrifício num altar. O homem, mesmo pessoas como Davi, podiam olhar e dizer: se sangue de bodes pudessem purificar pecados e de touros, eu mandava matar milhares, mas eu sei que não podem. Então, por que todos esses animais sem culpa, aos milhares, você vê, quando consagrou o templo, Salomão matou milhares de bois, milhares, mas durante toda a história, era só para mostrar, apontar para Cristo. Quando você olha Abel, ele estava olhando para Cristo quando ofereceu um sacrifício melhor do que Caim, porque tudo na Bíblia é sobre Cristo. Não somente a atitude do coração de Abel era certa, e por isso foi assim, não, é mais. Deus deu a ele um coração regenerado para ter uma atitude certa, mas esse coração tinha uma fé na expiação de Cristo. Ao oferecer as primícias, o mais seleto dentre o rebanho, ele estava declarando a sua crença de que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados, como está em Hebreus 11:4. Você pode dizer assim, foi porque um tinha uma boa intenção, outra não, porque a Bíblia diz assim, pela fé ele ofereceu. Você só pode exercer fé se você conhece algo em que você crê. Foi porque ele creu naquilo que Deus disse, que ele ofereceu o sacrifício. Foi pela fé, a fé que é um dom de Deus. E foi a respeito de Cristo que Enoque profetizou. A Bíblia diz assim, em Judas 14:15, eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios. E ele vai dizer, foi sobre ele que Enoque profetizou. Nós sabemos que Enoque andou com Deus, tudo sobre cada homem em relação a Deus é sobre Cristo. E era para Cristo que Abraão olhava, queridos, quando habitava em tendas, fora da sua casa. Ele acreditava que dentre os seus descendentes, uma pessoa, alguém que nasceria na sua família, nele seriam benditas todas as famílias da terra, ou seja, homens de todas as tribos, línguas, nações seriam alcançados, e pela fé ele contemplava o dia de Cristo. E é isso que João 8,56 diz, Abraão viu o meu dia e exultou. E Jacó, né? Eu vou continuar nas próximas semanas falando sobre a família de Jacó. Jacó, na velhice, profetizou sobre Cristo, antes de morrer. Ele falou com seus filhos a respeito de Cristo, quando estava morrendo. Não havia nada mais importante para Jacó falar quando estava morrendo do que sobre Cristo. E ele diz assim em Gênesis 49:10, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Então Cristo era a essência da lei cerimonial. Toda a lei cerimonial se foi, porque toda ela tinha só o objetivo de apontar para Cristo.
E os sacrifícios matutinos e vespertinos, continuamente, desde que Deus instituiu para Moisés, havia um contínuo derramamento de sangue, porque nossas iniquidades se manifestavam assim. Então havia o altar, havia o propiciatório, o sumo sacerdote, a Páscoa, o dia da expiação. A Páscoa a cada ano foi celebrada. Jesus celebrou 33 Páscoas, porque todos os judeus, todos os anos, tinham que celebrar a Páscoa, para lembrar, para apontar para Cristo. Então é por isso que Paulo diz, Cristo que é a nossa Páscoa. Todos eles, durante milhares de anos, todos os judeus, durante toda a sua vida, celebraram a Páscoa como ordem de Deus. Jesus mesmo, imagine, celebrou 33 Páscoas, sabendo que cada uma delas falavam sobre sua morte na cruz, até a última Páscoa que ele celebrou com os seus discípulos. Dias antes, um dia antes, na quinta-feira, porque naquela sexta-feira, finalmente, tudo aquilo pelo qual a Páscoa apontou durante aqueles séculos, e durante os 33 vezes que Jesus nesse mundo celebrou como era ordenado a todos os judeus, ano após ano, apontava para ele mesmo. Deus teve compaixão das fraquezas do seu povo, ele ensinou a respeito de Cristo. Tudo que Deus ensinou em cada linha do Velho Testamento era só sobre o seu Filho. Foi especialmente nesse sentido que a lei foi dada não por causa de que o homem pode exercer sua liberdade, seu livre-arbítrio para obedecer, não, a lei foi dada só para mostrar o oposto. Então a Bíblia diz, por que a lei foi dada? Ela foi dada para que o pecado abundasse, porque todos estão debaixo da maldição da lei. Então Gálatas 3:24 diz, ela nos serviu de aio para nos contar. Por que Deus revelou a sua lei? Porque nós podíamos obedecê-la, porque podíamos realmente cumprir a lei de tal maneira que ele fosse honrado. Era só para mostrar o oposto, para que a lei nos levasse ao seu Filho. E foi para Cristo que Deus chamou a atenção dos israelitas mediante cada milagre que ele fez, todos os sinais. É por isso que hoje as pessoas querem um sinal. É por isso que Jesus diz, essa geração perversa pede um sinal, mas eu não vou dar sinal nenhum. Nós não queremos sinais nenhum. Eu já disse, a fé não pede sinais, quem pede sinais é a dúvida. Jesus multiplicou o pão, e as pessoas começaram a querer multiplicar esse pão. Ele disse assim, eu não vou fazer mais, porque eu sou o pão da vida, eu sou o maná que veio do céu, mas vocês não entenderam que isso era um sinal. Eu multipliquei o pão para que vocês compreendessem que aquele maná que Israel comeu e pereceu, só apontava para mim, porque eu sou o pão da vida, e quem come de mim nunca mais tem fome. Ou seja, o coração fica satisfeito, a alma traz paz, traz completude. Então Cristo, cada milagre apontava para Cristo. A rocha que foi ferida, Paulo disse, a rocha era Cristo, a água que fluiu era Cristo, a coluna de fogo, a luz era Cristo, tudo era sobre Cristo. A coluna de fogo, a nuvem que guiava, o maná que caiu do céu, a água que jorrou da rocha, todas essas coisas, e cada uma delas era símbolo de Cristo. A serpente levantada, ele diz, então, sou eu, a serpente. Não aconteceu nada no deserto que não era a respeito de mim, era só o Pai revelando a mim, pregando através de todas essas coisas quem o Filho era. Como está em 1 Coríntios 10:4 e João 3:14, todos os juízes eram um tipo de Cristo. Eles, homens imperfeitos, estavam ali como símbolo de que vocês precisam de que alguém salve vocês. Não há nenhuma salvação, vocês não podem fazer nada a respeito de vocês mesmos. Então Josué, Gideão, Jefté, Sansão, todos os que Deus levantou, eram símbolos de Cristo, apontavam para o verdadeiro libertador, que não eram eles mesmos. Embora fracos, instáveis, Jefté, Gideão, Sansão, falhos como eram, eles apontavam para algo melhor. Deus vai mandar realmente alguém que vai livrar, e todas aqueles personagens era para lembrar as tribos de Israel que o libertador um dia viria ao mundo,
E Davi foi um rei como um tipo de Cristo, ungido, escolhido, com alguns poucos lhe dando honra, sendo perseguido, sendo rejeitado, forçado a fugir para o deserto, um homem de tristezas a vida inteira. Davi é um homem que, quando você estuda a sua vida, você fica pensando como pode ter fluído tantas coisas doces de um homem que sofreu tanto como Davi. É porque esse é o propósito de Deus, que os nossos sofrimentos mostrem a beleza de Cristo. E Davi apontava assim para Cristo, que nós precisávamos de um rei melhor, que realmente nós precisávamos de um rei que sentasse no trono para sempre. Ele seria descendente de Davi, mas ele não era Davi, ele era para quem Davi apontava, ele era a raiz de Davi. E a respeito de Cristo é que falaram todos os profetas, desde Isaías até Malaquias. Você vê que eles não têm uma visão perfeita. Às vezes eles estão falando da primeira vinda e da segunda vinda tudo junto, como uma cadeia de montanhas. Quando você olha distante, parece que um pico está junto com o outro, e quando você chega lá, às vezes há uma distância enorme entre uma montanha e a outra, mas quando você está olhando de longe, elas parecem próximas. Os profetas eram assim, eles falavam às vezes da humilhação de Cristo e do seu reinado em glória, tudo junto, assim. Eles não viam esse delay de tempo entre uma coisa e outra, mas eles viram tão profundamente tudo que Cristo é, eles foram impelidos. Então o pensamento mais importante em sua mente era Cristo crucificado durante toda a história, e o Cristo reinante. E quando nós chegamos no Novo Testamento, então você não tem mais a história apontando para Cristo, o Filho de Deus. A Bíblia chama isso da plenitude dos tempos. Veio ao mundo, nascido sob a lei, nascido da mulher, e nos 4 evangelhos você encontra Jesus vivo, andando, ensinando, se movendo entre os homens. E no livro de Atos a gente vê ele sendo pregado, divulgado pela primeira vez ao mundo pagão, com poder e glória. E todas as epístolas de Paulo, as de Pedro, falam sobre Cristo, sobre o que é a expiação, o que é a propiciação, o que é a eleição, o que é a regeneração, o que é o plano eterno de Deus em seu Filho. E então eu quero dizer para cada um de nós aqui, que a gente indague a nós mesmos o que a Bíblia significa para você. A Bíblia, na Bíblia que você lê, Cristo é tudo. Tudo que você vai lá ver é conhecer Cristo. Será que a Bíblia não representa para você, a não ser um livro de preceitos para uma vida melhor? Você tem um problema no casamento e quer encontrar uma resposta na Bíblia para um casamento melhor. Você tem um problema assim e você quer encontrar. Você está muito angustiado e você quer uma palavra para se sentir melhor. Conselhos razoáveis. Ensinar como você deve gerir a sua vida. Se isso eu vou dizer, você nunca leu a Bíblia de verdade. Ou a Bíblia é onde você encontra Cristo? O que você vai buscar quando abre a Bíblia? Se quando você abre a Bíblia, você está buscando a solução de um problema e não Cristo, a tua ideia e a de Deus é muito diferente, porque a Bíblia é sobre Cristo. Quando nós buscamos Cristo, nós vamos à Bíblia. É óbvio que isso se espalha por toda a nossa vida, e nós aprendemos em como honrá-lo na dor, na abundância, como o apóstolo Paulo diz. Nós sabemos estar contente em toda a situação, porque nós vemos como todas elas podem honrar Cristo. E a tua Bíblia, a tua leitura diária, na tua leitura diária, nos teus estudos, Cristo é tudo. É a única coisa que você foi buscar lá? Ou ela é onde Cristo não é tudo? Você tem alguns interesses pessoais e você acha que a Bíblia foi escrita para resolvê-los. Caso contrário, eu digo claramente que até esse momento, não importa quantos anos você está na igreja, quanto tempo de ser cristão, você tem usado a Bíblia com um propósito pecaminoso. E a Bíblia, para procurar algo que não é Cristo, é pecar. É pecar.
Ir à Bíblia porque eu quero mudar o mundo, porque eu quero impactar a sociedade. É pecar, é pecar. Eu abro a Bíblia para contemplar a glória de Deus na face de Cristo. Em Gênesis até Apocalipse. Porque toda ela é sobre Ele. E é tudo que o meu coração precisa, o teu coração precisa, para ter tudo, para vivermos para a glória de Deus, para desfrutarmos de Cristo, como todas as coisas que a Bíblia mostra que Ele é, o pão que satisfaz, a água que tira toda a sede da alma, a delícia perpétua que Ele é. Você está agindo como um homem que, ao estudar o sistema solar, tira o sol. E aí você tenta entender, você não pode entender. Se você vai à Bíblia não para procurar Cristo, não importa mais se você lê Gênesis, Colossenses, Filipenses, Mateus, Marcos, você foi lá e você está pecando ao tentar usar algo que o Pai fez sobre Cristo, fazendo aquilo ser sobre outra coisa. Portanto, grande parte daqueles que dizem cristãos, quando abrem a Bíblia, estão só pecando. Porque eles não estão buscando Cristo. Não estão indo vê-lo. Então, Cristo é tudo, você vê Ele é tudo na Bíblia, não há nada na Bíblia que você deva ir buscar, ou não há nada que você aprenda que não seja a respeito de Cristo, como Ele está relacionado a todas as coisas, a todos os decretos de Deus, como cada coisa aponta para a obra de Cristo, o caráter de Cristo, a beleza de Cristo, como cada ovelha morta só apontava para Ele como Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. E nós compreendemos que Cristo é tudo na nossa vida espiritual. O apóstolo Paulo diz assim, não quero ter a justiça que vem da lei, não que seja possível. Ele diz, é totalmente pecaminoso você pensar que pode ter uma justiça que o Pai vai aceitar, que não seja a justiça do seu Filho. Então, ao falar da nossa vida espiritual, Cristo é tudo. Cristo é tudo na nossa salvação. É óbvio que as três pessoas da Santíssima Trindade têm a participação total em tudo que foi feito. Há absoluta necessidade da eleição, e quem elege é o Pai, não é assim? E a santificação é a obra do Espírito Santo aplicando a nós isso, e todas as coisas, a nossa salvação, a nossa regeneração, o dom da fé, tudo isso é aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Mas nós podemos afirmar com perfeita harmonia bíblica que as três pessoas da Santíssima Trindade, quando se trata de conduzir qualquer ser humano à glória, ou seja, colocar em andamento todos os decretos de Deus, que todos os três cooperam e trabalham conjuntamente, livrando pecadores de toda a glória, porque tudo na salvação dos homens e no que Deus estabeleceu é feito pelo próprio Deus. Essa é a aliança eterna, ou seja, ela foi feita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo antes de existir um universo. Assim como é Deus Pai, assim também é o Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Pai é misericordioso, não há nada que um tenha que o outro não tenha igualmente, infinitamente. O Pai é misericordioso, o Espírito Santo é misericordioso, Jesus é misericordioso. Se Jesus é manso, o Pai é manso, o Espírito Santo é manso. Jesus, ele diz, eu sou manso. Você vê, o símbolo do Espírito Santo dessa vez é uma pomba, porque o Espírito é manso. Os mesmos três que lá no princípio disseram, façamos, também estão redimindo, também estão salvando. As três pessoas que são um único Deus. Então, eu afirmo que todos eles, todas as pessoas que chegarem ao céu, haverão de atribuir toda a glória a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que fez todas as coisas. Ao mesmo tempo, porém, Deus quer, e Ele nos mostra na palavra, nas Escrituras, que o pensamento da bendita Trindade é que Cristo seja proeminente exaltado em tudo, na salvação das almas. É por isso que a Bíblia, quando vai mostrar os grandes, diz, aquele estava sentado no trono e ao Cordeiro, e o Cordeiro estava de pé, e eles cantaram o cântico do Cordeiro, porque Cristo é o centro da salvação, no plano redentivo de Deus. Cristo é revelado como o Verbo, por meio de quem o amor de Deus pelos pecadores eleitos se torna manifesto. A beleza eterna e a justiça eterna dos redimidos é a justiça de Cristo. E a encarnação e a morte expiatória de Cristo na cruz do Calvário servem de grande pedra de esquina. Ninguém pode ser salvo a não ser na cruz. Cristo é o caminho,
Cristo é a porta, é o único mediante o qual podemos realmente nos aproximar de Deus, não como inimigos debaixo da sua ira. Cristo é a raiz na qual precisamos ser enxertados. Se você está em Cristo, então você é uma nova criatura. E tudo se fez novo. Se você não está, você pode ser a pessoa mas você não é uma nova criatura, você é só o velho homem, escravo das mesmas coisas. Cristo é o único lugar onde podem reunir-se Deus e o homem. Jesus é o templo. Jesus é a arca da aliança. Ele é o único lugar onde o homem e Deus podem se reunir, entre o céu e a terra, entre a Santa Trindade, algum pobre e pecaminoso descendente de Adão. Só em Cristo nós temos o que Deus é. E foi Cristo que Deus Pai selou e nomeou para transmitir a vida eterna a uma humanidade morta. Em Cristo Ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Você vê como Cristo é o centro disso, sabe? Foi a Cristo que Deus Pai deu um povo. Por que um povo vai estar salvo? Porque o Pai deu um povo a Ele. É só por isso, é por isso que Ele orou naquele dia: não oro pelo mundo, oro por aqueles que Tu me deste. Em suma, diz assim Colossenses 1,19: aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, que tudo fosse sobre ele. Aquilo que o sol representa no nosso firmamento, no nosso sistema, Cristo representa em tudo que Deus faz, no que é o Evangelho. Nós cantamos hoje de manhã, se eu não me engano, o Evangelho é o que Ele fez. A gente vê essas coisas, eu tenho dito essas coisas como uma forma de explicação, desde que a gente compreenda claramente que quando a gente diz que Cristo é tudo, e Paulo disse isso, não há nenhum hipérbole, não há nenhum lugar que você olhe para a eternidade, ou nada na história, ou nada na Bíblia, que não seja sobre Ele mesmo. Mas pensem, Cristo é tudo na nossa justificação, de cada um dos pecadores que não estão mais debaixo da ira de Deus. Somente por meio de Cristo podemos ter paz com Deus. Justificados, pois, nele, nós temos paz com Deus. É sobre isso que nós falamos, pregamos, cantamos. Somente por intermédio dele podemos ser admitidos na presença de Deus. Nós entramos pelo novo e vivo caminho do seu sangue, pelo qual Cristo temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele, para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Cristo. Efésios 3,12, Romanos 3,26. Qualquer homem mortal pode apresentar-se diante de Deus munido de quê, querido? Esse é o horror do legalismo e do moralismo. Há pessoas que se dizem cristãs que realmente acham que podem comparecer diante de Deus com as suas obediências, com as suas... eu orei 1 hora hoje. Ele acha que realmente essas coisas podem ter algum valor. Isso nada pode ser mais triste, porque não é sobre Cristo. Eu posso passar 1 hora, 2, 3 orando, mas só por causa do deleite em Cristo. O que podemos trazer, queridos, como apelo de absolvição perante Deus, ou de aceitação? Por que alguém acha que Deus me amou mais hoje porque eu orei 1 hora a mais? Porque essa pessoa não entendeu nada. O que eu posso trazer a Deus e mostrar a Ele, aos olhos de quem os próprios céus não são puros, e dizer: me aceite por causa da minha oração, me aceite porque eu não estou vendo aquela coisa ali na televisão, me aceite porque eu fiz aquilo. Alguém acha que pode se comparecer diante de Deus e realmente ser aceito por causa disso? Poderíamos alegar que temos cumprido nossos deveres para com Deus, que tudo que nós fizemos mostrou que nós o amamos de todo o coração, alma, mente, vontade, e todas as nossas intenções estavam voltadas totalmente para a sua glória. Podemos. Quando nós achamos que nossa oração pode honrá-lo, nós só mostramos como nós somos ímpios, e achamos que realmente aquelas pequenas coisas podem ter qualquer valor diante dos olhos dos quais os serafins se tapam. Orar, Deus só nos ouve por causa de Cristo, queridos, por causa do seu sangue. Diríamos que temos cumprido nossas obrigações com o próximo, diríamos que temos feito algo pelo qual Deus podia dizer: eu estou satisfeito com você. Estou muito satisfeito. Ontem eu não estava,
Ontem eu não estava satisfeito com você, mas hoje eu estou muito satisfeito. Ou nós compreendemos que Deus só pode estar satisfeito em nós por causa de Cristo, porque vê o seu Filho, porque vê a sua justiça, e que a santificação nada mais é do que a minha união com Cristo, que vai, por causa do Espírito Santo que veio dar testemunho de Cristo, vai me encantando pela beleza de Cristo, e eu vou, ao ver a glória de Deus na face dele, vou sendo transformado de um grau de glória para outro grau de glória. Eu vejo a humildade dele se esvaziando, carregando a cruz, e essa beleza, a beleza da humildade dele enche tanto meu coração, que tudo que eu quero e anseio, e que o Espírito produz em mim, é essa humildade, essa beleza. É assim que a santificação acontece. É porque eu estou tão encantado pela beleza dele, a mansidão dele. E eu medito sobre isso, eu olho a respeito disso, e eu fico encantado pela beleza da sua mansidão, e meu coração fica tão cheio de gozo ao ver como ele é Deus e manso, que aí eu quero ser manso. Eu quero ser manso não porque eu acho que com isso Deus vai me amar, vai me aceitar e vai me salvar. Isso ele fez quando eu estava morto em meus delitos e pecados, mas agora os meus olhos foram abertos para ver a beleza de Cristo como o Pai vê, e eu vejo essa mansidão, eu medito sobre ela, e tudo que eu mais anseio é ser manso. E o Pai me deu o Espírito exatamente para me mostrar Cristo, e ao ver a glória do Pai na face de Cristo, eu ser transformado, eu vou me tornando mais manso, eu vou me tornando mais obediente, eu vou me tornando mais parecido com Cristo. A santificação tem tudo a ver com Cristo, não com a lei. Qual dessas coisas que você faz, a tua oração, você não fez isso, você não faz aquilo, qual dessas coisas podiam resistir, nossos cânticos hoje, podiam resistir ao olhar de Deus? Tire Cristo e a obra dele, e você racha realmente com o que nós cantamos aqui hoje? Podia resistir ao olhar santo de Deus, Deus dizer, maravilhoso, foi perfeito, perfeito. Vocês acham que nós podíamos fazer uma oração sequer, em que Deus não visse apenas pecado, se não fosse Cristo? O legalismo é um horror, porque é óbvio que é fruto de um coração que não entendeu nada sobre Cristo. Nada com Deus nos muda. Qual das coisas que você faz podem atravessar incólumes o julgamento de Deus? Tuas orações te condenariam, teus cânticos te condenariam, tua religiosidade te condena. Você achar que Deus gosta mais de você porque você lê um pouco mais a Bíblia, só mostra orgulho, ignorância. Nenhuma dessas coisas podem passar pelo olhar sondador de Deus. Como eu disse, nem os céus são puros diante dos seus olhos, como nós vimos, os serafins se tapam diante dele, como alguma coisa que nós fizemos, nós miseráveis pecadores, dignos só da sua ira, podemos achar que a gente faz alguma coisa que acrescente algo ao que Cristo fez. Paulo diz, Cristo é tudo. Ele é tudo em nossa santificação, ou você não entendeu nada sobre santificação. Temos quebrados os mandamentos de Deus repetidas vezes, não poderíamos justificar nenhum pecado. Não é que você não pode justificar alguns pecados na sua vida, a sua vida que foi um amontoado de pecados sem fim, você não pode justificar nenhum deles diante de Deus. Temos quebrado, examine criteriosamente qualquer um de nós e veremos que não passamos de meros pecadores. Há somente um veredicto sobre nós, culpados, somos culpados. Nada em nós é aceitável. Nosso cântico nessa noite não seria aceitável, nossas orações não são aceitáveis, nossa meditação não é aceitável, nada em nós é aceitável, a não ser por causa de Cristo, a não ser em Cristo. Como é que a gente vai se aproximar de Deus então? Se o nosso melhor é um trapo imundo, e aquilo que nós com o nosso moralismo, legalismo, achando que Deus pode realmente aceitar, não passa de imundície, da arrogância dos nossos corações. Nós precisamos nos aproximar em nome de Jesus, sem contar qualquer fundamento em nós mesmos. Não é o meu tempo de oração, não é o que eu fiz, não é o...
e perceber finalmente que tudo aquilo que os homens regenerados fazem, toda a transformação, contudo não eu, mas a graça de Deus, e essa graça foi comprada com o sangue de Cristo, operada pelo Espírito Santo por causa de Cristo, planejada por Deus por causa de Cristo. As vestimentas do nosso irmão mais velho estão sobre nós, da mesma maneira que Jacó botou lá a roupa do seu irmão mais velho enganosamente para receber a bênção, nós vestimos as vestes do nosso irmão mais velho e só por isso nós recebemos a bênção. Só que, do contrário de Jacó, que roubou, enganou seu irmão, esse irmão, ele trouxe o seu manto de justiça para nos vestir. O nome de Jesus é o único pelo qual nós temos entrada diante de Deus, o único pelo qual nossas orações são ouvidas. Sem Cristo, nossas orações não passam de abominações, porque a ousadia de um homem que só merece a fúria de Deus achar que poderia realmente falar com Deus, pedir a Deus, merecer alguma coisa de Deus, ou sequer se chegar a Ele, é a arrogância no seu estado final, ou achar que o seu culto poderia de alguma maneira honrá-lo. Mas porém, se chegarmos, porque o Pai nos levou a Cristo, isso será um passaporte, uma senha segura, e assim nós seremos admitidos. É por isso que Ele é o caminho para o Pai, não para o céu. A marca deixada pelo sangue de Cristo é a única coisa que nos diferencia das pessoas que estão no inferno. E todas as mudanças que são operadas em nós, na regeneração e na santificação, são tão somente por causa da nossa união com Cristo, que está transformando tudo o que nós somos. Quando os anjos estiverem separando os filhos de Adão, um dos outros, não haverá nada sobre o que você fez que vai fazer você estar de um lado ou de outro. Sabe? Que nunca você esqueça que Cristo deve ser tudo para a alma justificada. E se Cristo não é tudo para você, se você confia em alguma coisa que você faz, ou alguma coisa em você, você não tem o Cristo da Bíblia, você não tem o Cristo verdadeiro, porque Ele é tudo. Temos de nos contentar e ir para o céu como meros mendigos que mereciam a ira de Deus, que vão estar lá só por causa de Cristo. Temos que contentar que se nós fomos amados, não foi nada por causa de nós somos amados porque fomos colocados em Cristo. Simplesmente assim, todos nós vamos ser salvos como o ladrão da cruz. Não pense que porque você viveu mais 30 anos pregando, orando, cantando, e o ladrão da cruz não fez nada disso porque não teve tempo, que você de alguma maneira acrescentou algo ao que Cristo fez. Não, o que você fez e viveu, o que Paulo fez e viveu, diferente do ladrão da cruz, foi só o que a graça operou nele. Ou seja, o que Cristo fez através do seu sacrifício. Então haverá alguma alma mundana e refletida em você, haverá algum que pensa chegar ao céu dizendo, eu de alguma maneira contribuí com o meu livre-arbítrio para ser alguma coisa, para ser aceito diante de Deus. Então você não conhece Cristo, sabe? Você está semeando miséria no meio do Evangelho, para você mesmo. Se Cristo não é tudo no que você prega, na tua salvação, na tua justificação, na sua fé, se Ele não é o autor dela, se Ele não é o consumador, se a tua fé não é um dom que Ele te deu, se é algo que você mesmo produziu, então ela não vai te salvar. Haverá alguma alma que perde todo o Evangelho que Paulo resumiu assim tão perfeitamente. Se alguém teme a ira de Deus, só em Cristo essa ira não consome o homem. Se o homem sente a maldição da lei transgredida, ele não tenta ir para o Sinai, obedecer a Deus, cumprir a lei para ser aceito, porque isso só mostra quanto ele é oposto à lei de Deus. A lei está condenando ele. A lei está dizendo, tudo que tu faz é imundo, como você
acha que pode realmente vir aqui. Quem tocar o monte morrerá. Vocês são imundos. Se nós estamos alienados e distantes de Deus, Cristo sofreu o justo pelos injustos para nos levar a Deus. E é só assim que nós chegamos, sabe? Lá, você se sente como se fosse um nada. Então é isso. Quando você sente isso, quando você realmente é levado para esse lugar, você entende que Cristo é tudo, tudo. Tudo para a sua alma, tudo para a sua santificação, tudo para a sua justificação, tudo para a sua eleição, tudo para a sua predestinação, tudo em tudo que o Pai faz. E Cristo não somente é tudo quanto à nossa justificação, não é se você realmente foi justificado, mas nós em nenhum momento queremos diminuir, desvalorizar a obra que o Espírito Santo faz. Nenhum homem verdadeiramente santo é santo enquanto não vai a Cristo. O que o Espírito Santo faz para nos santificar? Nos levar a Cristo, nos fazer amar a Cristo, fazer a beleza de Cristo. Você vê, o que o Espírito Santo faz é dar testemunho de Cristo, é revelar Cristo, é abrir nossos olhos para Cristo. O Espírito Santo não faz isso nada mostrando Ele mesmo. Tudo que o Espírito Santo faz é sobre Cristo. Qualquer pessoa que diga sobre a obra do Espírito Santo, as pessoas gostam de falar sobre o Espírito Santo, né, a obra do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, estão totalmente enganadas. Por quê? Tudo que o Espírito faz é mostrar Cristo. Ele só habita num coração que ele regenera por causa da obra de Cristo, para mostrar Cristo. Ele nos santifica, nos levando a Cristo, nos mostrando Cristo. Então, o pecador precisa estar unido a Cristo. Então assim ele será santificado. É conforme disse Jesus, porque sem mim nada podeis fazer. Porque Ele é tudo. Em João 15:5. E ninguém pode crescer em santidade a menos que o Espírito Santo nos coloque em Cristo, coloque no nosso coração sobre Cristo, nos faça ir a Bíblia só por causa de Cristo, nos faça orar, não porque nós queremos orar muito para sermos, quanto mais eu oro, Deus vai ter que fazer mais coisas, mas é por causa de Cristo, porque eu quero contemplar Cristo, porque eu quero ser mais cheio de Cristo. O Espírito Santo é o dom especial de Cristo. Ele diz, eu e meu Pai enviaremos o Espírito Santo, Ele dará testemunho de mim. É o presente mais dileto que Cristo adquiriu para o seu povo, ou seja, nós somos pecadores, como Deus poderia habitar em nós? Como o Espírito Santo poderia habitar em nós? Porque Cristo comprou esse dom com o seu sangue. E porque a lei diz, então, que não há mais culpa, Deus pode habitar em nós, por causa de Cristo. É a única razão pela qual o Espírito Santo está em nós, segundo Paulo, eis como devem andar os crentes. Como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e nele edificados. Nós estamos radicados, edificados, nós estamos em Cristo. Você quer ser santo? Então Cristo vai ter que ser o maná que você come todo dia. Todo dia. Cristo vai ser o pão que você deve desejar todo dia. Cristo vai ser a única coisa que você vai buscar na Bíblia. Você não vai buscar na Bíblia. A Bíblia não é um livro de autoajuda, autoinspiração, para você se sentir melhor. Você vai na Bíblia achar Cristo, e Cristo mesmo vai ser sua paz. Cristo mesmo vai ser o seu descanso. Cristo mesmo vai ser tudo em você. Você quer ser santo? Então jamais deve se desviar seus olhos de Cristo. As pessoas, quando fazem santificação, olham para elas mesmas. O que eu estou fazendo? O que eu devo fazer? Como eu faço? Como eu não faço? Você vê, isso é o oposto da santificação. A santificação é olhar para Cristo. É olhando para Cristo e eu vendo a glória de Deus na face de Cristo, é que nós somos mudados de um grau de glória para outro grau de glória. Paulo diz, não é olhando para mim mesmo. Sabe que se eu fizer isso eu vou ser mais santo? E se eu fizer aquilo? As pessoas não estão olhando para o lugar certo. É igual olhar para si mesmo para a nossa salvação. Não, nós olhamos para a cruz. E por causa disso, depois nós nos gloriamos somente na cruz. Contemplando a sua cruz, descobrindo novos motivos para andar sempre mais unido a Ele, querendo honrá-lo em tudo. Considerando cada beleza do seu caráter que está sendo formada em nós, é o que nós ansiamos. Nós vamos sendo santificados. Então eu vou dizer, se você quer ser santo, pare de olhar para você mesmo.
Para de dizer quanto tempo você gasta fazendo isso e aquilo, orando, lendo a Bíblia, ou fazendo alguma coisa. Você vê, isso tudo que você está fazendo é sobre você, sobre o que você faz. Para de olhar para você mesmo, para de olhar para o que você faz. Olhe para Cristo. Quando estiver com a Bíblia, não pense em quantos minutos você tem que ler para ser santo. Vá à Bíblia procurando Cristo. O verdadeiro segredo para alguém sair do deserto é estar apoiado no amado da sua alma, como Cantares 8 diz. O verdadeiro modo de alguém tornar-se forte é a consciência de que nós somos a fraqueza e Ele é a nossa força. Então Paulo diz, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, quando eu vejo que eu sou nada, então Cristo é tudo. Tudo na minha santificação, tudo na minha redenção, tudo na eleição, Ele é tudo em tudo. A verdadeira maneira para alguém se desenvolver na graça, crescer na graça, consiste em fazer uso de Cristo como uma fonte de satisfação de todas as suas necessidades espirituais. Por isso que é impossível alguém dizer, eu tenho Cristo, não tenho paz, eu tenho Cristo, não tenho descanso, porque cada vez mais Cristo está abundando em nós, em paz, em graça, em consolo, em deleite no Pai. Devemos lançar mão dos préstimos de Cristo, assim como uma mulher que foi ajudada pelo profeta se utilizou do azeite. Nós não temos nenhum outro recurso. Nós não misturamos Cristo e a psicologia secular, não misturamos Cristo e a sabedoria humana, nós não misturamos Cristo e a nossa sabedoria, não misturamos Cristo com nada. Cristo é tudo. Deveríamos esforçar-nos até sermos capazes de dizer, de fato, isso ser verdade, porque se isso não for verdade sobre nós não somos as pessoas que Deus salvou no mundo. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo agora, vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu tenho pena daqueles que tentam ser santos sem Cristo. Eu tenho um profundo dó da desgraça que o legalismo é e o moralismo é, porque ele é o oposto do Evangelho. Não é tudo sobre Cristo, é tudo sobre o que eu faço e o que eu não faço. Não é sobre encanto, deleite, contemplação de Cristo, transformação em quem Ele é. Não é eu deixando de olhar para mim e olhando só para Cristo. É eu olhando para mim, eu olhando para o que eu faço. E quando isso acontece, todos os esforços das pessoas é inútil. Tudo que ele acha que é santificação é pecado. E é como despejar dinheiro numa sacola sem fundo, é como quem derrama água numa peneira, é como quem tenta rolar. A santificação para muitas pessoas é como empurrar a pedra, como aquele, na mitologia grega, aquele que estava condenado a empurrar a pedra todo dia até o alto da montanha, só para a pedra descer toda de novo. Ele começa tudo de novo amanhã, é horrível. É como quem tenta construir uma parede sem cimento, é como quem constrói uma casa na areia. Tudo desmorona. Creia, queridos, a pessoa está fazendo tudo exatamente oposto do que o Evangelho é, porque naquilo que ela está fazendo, Cristo não é tudo. Antes de tudo, o homem precisa ver Cristo e ser levado a Cristo pelo Pai, e então Cristo lhe dará o seu Espírito santificador. E o Espírito vai santificar o homem, levando ele a Cristo, verando a beleza de Cristo, levando ele à cruz, fazendo ele se deleitar em quem Cristo é. Então ele vai sendo moldado na imagem do Filho de Deus. Então eu reafirmo que Cristo não somente é tudo em nossa santificação, do verdadeiro cristianismo, em nossa santificação, mas Cristo é tudo em nosso consolo. Se Ele não é, então... Se você só vai ter consolo se você tiver Cristo e mais alguma coisa, Cristo e mais o meu casamento, Cristo e mais aquela pessoa viva, Cristo e mais o meu emprego, se o teu consolo vem disso, me desculpe, mas não é o consolo que está vindo de Cristo. Uma alma salva tem de passar por muitas aflições, muitas tristezas, talvez mais, porque ele vive num mundo que agora não está mais de acordo com o seu coração. Um homem salvo, ele também tem coração, tal como os outros, ele vai ter que experimentar dor, solidão, ele vai ter que ter suas cotas de morte, de desapontamento. Existe um mundo para resistir, existe uma
posição no mundo que ele tem que preencher, que nenhum outro cristão vai poder preencher no lugar dele. Ele não vai poder passar essas responsabilidades para outro. Mas quem é suficiente para essas coisas? Quem é suficiente para essas coisas, queridos? Quem é capaz de habilitar um crente para suportar tudo isso e fazer todas essas coisas para a glória de Cristo? Nada senão a consolação que vem de Cristo. A Bíblia diz, nele nós somos consolados, não importa o que aconteça conosco aqui, porque Cristo é tudo em nossa consolação. Jesus, na verdade, é o nosso irmão nascido para a diversidade. Ele é o meu amigo mais chegado que o irmão. Ele está sempre conosco, ele está sempre nos cobrindo com sua paz, com seu consolo. Ele é tudo em nossa paz, ele é tudo em nosso consolo, ele é tudo no deleite da nossa alma. Ele sabe o que significa sofrer, porque ninguém sofreu mais do que ele nesse mundo. Ele sofreu a perfeita ira de Deus e a toda a ira dos homens. Ele diz assim, o salmo a respeito dele, derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Ele sabe o que significa a pobreza, o cansaço, a dor, a fome, o desprezo, o deboche, o horror. Ele sabe o que é sofrer por causa da falta de gentileza dos seus familiares que nunca acreditaram nele enquanto ele estava no mundo. Jesus sabe exatamente como consolar. E se você acha que tem algo que Jesus não pode consolar, você não conhece ele como consolador. Então você não conhece o verdadeiro Cristo. Se você acha que há alguma dor, algum trauma, alguma maldade que o ser humano tenha feito, alguma coisa que o mundo tenha feito em você que Jesus não pode consolar, então você não compreendeu quem ele é. Ele é tudo em nosso consolo, ele está sempre lá, ele é o único que pode preencher o vácuo de um coração com a palavra oportuna, ele é o que dá descanso ao cansado, ele sabe como sarar o coração partido, ele nos consola no leito de enfermidade, ele está conosco na morte, e ele diz para nós, sempre, como está em Malaquias 3:57, não temas. E a única razão que ele dá sempre é porque eu estou contigo, eu te ajudo, eu sou sua paz, eu sou sua justificação, eu sou tudo. Em todas as nossas aflições, a Bíblia diz, ele é afligido, em todas as nossas tristezas, ele está lá, como um médico perfeito. E no Salmo 94:19 diz, nos muitos cuidados que dentro em mim se multiplicam, as tuas consolações alegram a minha alma. Davi disse, em todas as aflições, a tua consolação alegrou a minha alma. Ela trouxe alegria. Não houve nenhuma aflição na vida que não se transformou em alegria por causa da tua consolação. Isso é conhecer Cristo. Muitos crentes hoje dizem que Cristo não é tudo na sua paz, na sua consolação, porque perderam. Você vê como o que Paulo disse, de uma eternidade a outra, descreve quem Cristo é e que tudo é sobre Ele. Nós, se somos realmente, estamos em Cristo, nós falamos como o Salmo 124, 2 e 5, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, quando os homens contra nós se levantaram, quando as águas subiram, então nós teríamos sido destruídos, mas nós não fomos. Por quê? Porque o Senhor é conosco. O modo como um crente consegue atravessar vitorioso por todas as tribulações, todas as angústias, Paulo diz, Pedro diz, João diz, é admirável. Por quê? Porque ele é conosco no meio da fornalha ardente. Parece incompreensível a forma como ele é sustentado, o Filho de Deus, ao passar pela água, ao passar pelo fogo. Porque Cristo não é apenas nossa santificação, não é apenas nossa regeneração, não é, ele é a nossa consolação, Cristo é a nossa, ele não dá paz para nós, simplesmente, ele é a nossa paz, ele não dá uma paz, ele dá a paz que ele tem. Você imagina, a paz que ele tem é infinita e perfeita, ele diz, a minha paz vos dou. Vocês todos que anelam por um consolo infalível, Cristo é tudo em nosso consolo, tudo em nossa paz. O rico fica desapontado com o seu tesouro um dia, o sábio um dia vai estar esgotado dos seus livros e vai ver que vai haver, quase tudo na vida não vai poder ser resolvido lendo um livro.
O marido vai ficar desapontado com a sua esposa, a mulher vai ficar desapontada com o seu marido, os pais ficam desapontados com seus filhos, os políticos ficam desapontados quando, após tantas lutas, nada muda de fato no coração do homem, o mundo é sempre igual, e todos acabam descobrindo para a sua própria tristeza que tudo acaba em dores e morte nesse mundo, que tudo quanto o homem faz é desapontamento e aborrecimento no fim, tudo que ele achava que poderia trazer algum tipo de consolo, falha, porém nenhuma pessoa ficou desapontada com Cristo. Quando alguém começar a falar para você que tem Cristo, mas que está desapontado, destruído, sem paz, sem alegria, sem nada, essa pessoa não está com Cristo, sabe? Não é que a pessoa que está com Cristo não enfrenta muitas tristezas, mas essa pessoa tem algo tão grande em Cristo que, como Paulo diz, tristes, mas sempre alegres. Cristo é tudo em nosso consolo, em nossa paz. Nós podemos continuar, você vê, o que Paulo fala é totalmente abrangente, nós não podemos esgotar tudo que Paulo falou, aquilo que aquele amigo de Martin Lloyd Jones disse. Não é possível que Paulo disse tanta coisa numa frase, é porque ele não conhece nada sobre Cristo. E nós temos toda a confiança, toda a paz e tudo aquilo que somos em Cristo. Nós estamos desejando honrá-lo em todas as coisas e nós não podemos nem arranhar aquilo que a Bíblia diz, não é, a respeito de Cristo. Da mesma forma que o altar do templo de Salomão, Cristo crucificado será a figura eterna no céu. A gente falou sobre tudo no mundo, mas o que será a eternidade? A eternidade foi aquilo que Deus criou para nós conhecermos Cristo. O que a igreja faz no mundo? Conhece Cristo, mas uma vida não é suficiente. Nós precisamos da eternidade para conhecê-lo e nos deleitar nele realmente. Então o altar de Salomão causava admiração, o altar do templo, porque as pessoas que entravam pela porta e viam o altar de bronze, ele tinha 10 metros de largura e era tão longo quanto a parte frontal do templo, é o que diz 2 Crônicas 3:4 e 4:1. E assim, o resplendor de Cristo ofusca os nossos olhos, todas as coisas são nada perto de Cristo. Paulo diz, nossa leve e momentânea tribulação não são leves e momentâneas, por causa de Cristo. Cristo é tudo. E o céu é sobre Cristo, não é? A Bíblia diz, um cordeiro como tendo sido morto, e além disso, o cordeiro será a lâmpada da nova Jerusalém, Apocalipse 5:6, Apocalipse 21:23, e todo louvor do céu é sobre Cristo. Nós temos que encerrar. Todo louvor do céu é como está em Apocalipse 5:12 e 13, digno é o cordeiro que foi morto, ao cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Você vê como é diabólico quando as pessoas pregam nos púlpitos, psicologia secular, porque ela não é sobre Cristo, ela é sobre os homens e seus desejos fora de Cristo. Cada sermão devia ser sobre Cristo, não sobre aquilo que o homem deseja fora de Cristo, e nem sobre os homens. Cada mensagem sobre santificação, que é sobre o que a gente faz, não sobre Cristo, ela é só um desvio para o erro. O serviço prestado ao Senhor Jesus será a eterna ocupação de todos os residentes do céu, ou seja, eternamente nós vamos estar nos deleitando de tudo que Ele é. É sobre isso que é a eternidade passada, é sobre isso que é a eternidade futura. As alegrias celestiais são as alegrias de conhecer Cristo, de compartilhar com o Pai todo o gozo que Ele tem em Cristo. Nada no nosso culto fez Deus ficar satisfeito, a não ser que foi só a manifestação da beleza de Cristo. Cristo não está empolgado com templos enormes, com milhares de pessoas. A última multidão que Jesus viu nesse mundo estava gritando para Ele ser crucificado. Não pense que o culto, ou a estrutura, ou qualquer uma dessas coisas pode acrescentar alguma coisa. Não pense que isso é aquilo que na verdade constitui o deleite de Deus. Nós poderemos continuar pregando indefinidamente sobre isso, você vê, porque você está falando sobre algo que não tem fim. Então Cristo, na plenitude do que Ele é mostrado na Bíblia de todas as formas e não esgota. Ele é mostrado como sumo sacerdote, Ele é mostrado como mediador, Ele é o Redentor, Ele é o Salvador,
Ele é o paracleto, é o advogado, Ele é o pastor, Ele é o médico, Ele é o noivo, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo. Cristo é a porta, Cristo é o caminho, Cristo é a videira verdadeira, Cristo é a rocha, Cristo é a fonte de bênçãos, Cristo é o sol da justiça, Cristo é o nosso precursor, Ele é a âncora além do véu, Ele é o príncipe da vida, Ele é o príncipe da paz. A Bíblia diz que Ele é o amém, que Ele é o autor, Ele é o consumador da fé. Cristo é o Cordeiro de Deus, Cristo é o Rei eterno, Cristo é o Deus forte, Cristo é o maravilhoso conselheiro, Cristo é o príncipe da paz. Todos esses títulos e muitos outros são só para mostrar que tudo é sobre Cristo e que Cristo é tudo. Cada um desses títulos nos oferece material para uma meditação eterna. Porém, nós temos que pensar: Cristo realmente é tudo? Ou quando eu falo sobre isso, é só uma hipérbole na minha vida? Então nós aprendemos quão irremediavelmente inútil é um cristianismo destituído de Cristo, como é inútil uma pregação que não é sobre Cristo, como é inútil um hino de louvor que não é tudo sobre a cruz de Cristo, sobre a beleza de Cristo, como é inútil, queridos, olha, o social, o bem da sociedade, olha, se tudo isso, essas coisas não são o evangelho, ainda que você fizesse todas essas coisas sobre a sociedade, só aquilo que é centrado totalmente em Cristo e por causa de Cristo é algo que realmente é bom. Há um número incrível de homens e mulheres batizados, mas que, para todos os efeitos práticos, não conhecem nada a respeito de Cristo, da justificação, de como nós fomos eleitos nele, predestinados nele, e essas pessoas acham que conhecem o Evangelho, mas eles não conhecem nada sobre Cristo, nada sobre o que o Pai fez em Cristo. O cristianismo deles consiste em algumas poucas e vagas noções vazias de um Deus salvando homens. Eles vão a igrejas, mas eles nunca ouviram falar sobre Cristo. Todas as vezes que estão lá, eles não conhecem as grandes doutrinas sobre Cristo, eles não creram no Evangelho, porque você não pode crer no Evangelho que não é tudo sobre Cristo. Um evangelho onde Cristo não é tudo, um sermão onde Cristo não é tudo, um culto onde Cristo não é tudo. Eles confiam que o Todo-Poderoso vai ter misericórdia, mas eles acham que o homem merece um pouco de misericórdia, que o homem merece alguma coisa. Eles não entendem que tudo é sobre Cristo, então não é o evangelho. Entretanto, o que essas pessoas conhecem sobre Cristo na prática é nada absoluto, porque Cristo é tudo ou é nada. Ou Ele é tudo na nossa salvação, e Ele é tudo na história, Ele é tudo na eternidade, ou Ele é tudo na Bíblia, ou alguém nunca contemplou a face de Cristo, portanto não pode ser salvo por crer num Cristo que ele não conhece. Então você vê, quando Paulo resume Cristo é tudo, quando aquele amigo do Lloyd Jones achava que em tão pouco, tanto não podia estar sendo dito, é só porque o seu coração está aberto para realmente contemplar Cristo como tudo. Jardim da Luz tem que ser sobre Cristo, o culto aqui deve ser sobre Cristo, e nada importa a não ser isso em nossas vidas. Nós temos que falar como Paulo: Cristo é tudo. Para mim, o viver é Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e isso não pode ser uma hipérbole em nossas vidas. Vamos ficar de pé, vamos orar.